de volta com o seu programa Cidadania, programa que você já conhece, que trata de tudo sobre os seus direitos, não é? Hoje tratando da responsabilidade civil das instituições de ensino, um tema tão caro, né, a todos nós, né? Acho difícil alguém que de algum modo não tenha relação com esse tema, é pouco provável. Com a professora Olívia Campos, que é advogada competente aqui na cidade, professora da Unib, não é? Tão bem você viu nos 2 primeiros blocos, tratou desse tema. Que pena que a gente vai chegando no bloco final, mas, evidentemente, tem as reprises, né? E você pode, evidentemente, ir tirando suas dúvidas. Professora, vamos lá, continuar. Tem muita coisa aqui para a gente discutir ainda. No tocante, professora, aos estabelecimentos de ensino superior, né? Existe ainda uma responsabilidade, haja vista seus alunos serem pessoas adultas ou não? E das instituições públicas, essa responsabilidade existe? E se existe, ela seria objetiva ou subjetiva? Eu acho que é a pergunta mais complexa. Verdade. Porque, na verdade, há uma discussão ainda entre os estudiosos, até a jurisprudência em si, ela não é tão tranquila, tão pacífica. Eu vou começar pelas instituições públicas, certo? Que há essa primeira discussão se haveria ou não uma responsabilidade objetiva, sem culpa. Porque quem defende que, nesse caso do Estado, a responsabilidade seria subjetiva, se sustenta na ideia de que o serviço não é pago. Né? Como na escola particular você está pagando por um serviço, estaria ali abraçado pelo Código de Defesa do Consumidor, não restaria dúvida quanto à responsabilidade objetiva. Quando a gente passa para uma escola pública, que em tese você não paga por aquilo ali, né? Embora se a gente for para um lado mais subjetivo, imaginar que a gente contribui com nossos impostos para a manutenção dessas instituições. Então, no tocante à segurança, à saúde dos alunos, eu pessoalmente eu sou da corrente de que é objetiva. Há uma discussão acerca do que que acontece, muita questão de assalto em estacionamento, né? A jurisprudência ela tem se posicionado da seguinte maneira: se o estacionamento ele dá a impressão de segurança, se há uma segurança ostensiva para coibir assalto e há o assalto, estaria aí então configurada uma responsabilidade da instituição. Se há esses estacionamentos abertos sem uma vigilância específica, não haveria a responsabilidade objetiva do Estado nesse sentido. Muito se tem questionado também com essa questão de assaltos nas universidades, acho que mais comum nos Estados Unidos, mas agora no Brasil a gente teve a situação de alguém entrar numa escola, atirar, né? Inicialmente isso aí estaria dentro do quê? Da ideia do caso fortuito e a força maior. É uma situação que é ainda inesperada, que você não programa, não tem ideia do que seria. Mas, inicialmente, estaria afastada, nesse caso em específico, a objetiva. Né? Você não tem como imaginar. No que diz respeito ao bullying e à segurança mesmo física e psicológica das crianças, do meu ponto de vista, estaria ainda dentro da objetiva, porque a escola ela teria estaria intrínseca na atividade dela, observar a situação, a segurança, o ambiente ser seguro, né, para as crianças, independente da escola ser particular ou pública. No tocante às instituições de ensino superior, onde a gente já não está lidando mais com crianças, com adolescentes, e sim com adultos, e aí se alguém vier a praticar um ato ilícito, vai poder ele mesmo responder por esse ato. Há uma discussão jurisprudencial, né, acerca do assunto. No tocante a essas agressões, eu acredito que iria para o ramo da subjetiva. Ok. A objetiva ela estaria mais ligada a quê? A um outro tipo de dano que a pessoa possa vir a suportar, às vezes por ausência da emissão de um documento, algum ato administrativo de que não foi, né, realizado, e aí buscar uma seara da responsabilidade objetiva. E aí é muito fértil a jurisprudência. Então, aí
no dia a dia que o magistrado ele acaba analisando realmente o caso prático. É porque fica complicado, às vezes, você definir, porque tem doutrina e jurisprudência para Para todo todo lado. gosto. Não existe ainda uma consolidação, isso é um problema grande. Eu me bato sempre como magistrado, que parece que a linha da gente ter uma segurança jurídica, um entendimento firme, nesse caso, pelo Superior Tribunal de Justiça, de definir logo com precisão, não é? A compreensão do Código Civil nessa parte, para facilitar, para a gente saber, evidentemente, se é objetiva, se é subjetiva, e a gente poder ter um parâmetro. Eu acho isso elementar. Mas vamos lá, vamos para frente. E no caso de eventos, causas externas, como, por exemplo, infelizmente tão comum hoje, triste, balas perdidas atingindo alunos em escolas, assaltos, ainda persiste essa responsabilidade das escolas nessas situações? Doutor Erval, no meu entendimento pessoal, não persistiria porque se enquadraria, no caso fortuito, força maior, né? É um evento que você não tem como evitar, não espera. Surgiu uma discussão, até nesse momento em que a gente vive em alguns estados, em algumas cidades, de uma violência desenfreada, de que se passou a ser previsível e até esperado assaltos e arrastões, e que diante dessa conjuntura seria uma responsabilidade das instituições impor sistemas de segurança. Jurisprudência nesse sentido, eu não tenho encontrado, ainda não é tão comum uma segurança tão ostensiva em instituições de ensino. Atualmente é muito tranquilo com relação a banco, porque, enfim, faz parte da atividade o quê? O trânsito de dinheiro, de mercadoria. Então, a jurisprudência vê em banco essa responsabilidade de ter segurança e haver essa proteção. Nas escolas, eu acho que ainda não. É como dizer, uma bala perdida. Ainda não é tão comum, ainda não é algo que você espera. Realmente você não está na escola e espera que vá ter um tiroteio, que vá... Isso é fato. Se vai se configurar ou não, no caso concreto, já seria, como eu sempre gosto de outros 500. Mas é óbvio que ninguém espera que essas situações aconteçam como normais. Se bem que hoje eu trouxe. Tipo, quem imaginaria que a gente fosse dizer isso? Bala perdida nas escolas, por exemplo, do Rio de Janeiro, talvez nesse momento já se estude como algo não tão fora do comum. fora do comum. A senhora concluiu. Você vê que mundo louco, né? Faz parte, né? É uma situação De repente a difícil. gente está colocando detector de metal na entrada da escola. Vai acontecer isso. Uma situação terrível, terrível mesmo. Felizmente, o Estado começou a agir com a intervenção federal. Você pode discutir juridicamente, não está boa, mas tinha que fazer alguma coisa, né? Como às vezes aqui, a gente no Rio Grande do Norte, nós estamos preocupados. Eu, particularmente, sempre digo que estou preocupado com essa questão da segurança, porque me perdoe a franqueza, a sinceridade. Eu vejo quase toda semana morrendo PM. Fora as aposentadorias normais. Às vezes, me perdoe a franqueza. Os PM que você vê, a maioria já velho. Poxa, não vai ter... Se continuar desse jeito e ninguém fizer nada, vai ter mais ninguém nas ruas defendendo a gente, O campus não. já passou por situação de insegurança. Várias, né? Lá a gente já foi. Você, eu também lá na UERN já fui assaltado. Se o professor ser assaltado dando aula, já não é mais um caso fortuito. Professor Olívia, cada vez mais vemos nos noticiários casos de professores e funcionários sendo agredidos por seus alunos. Isso é preocupante. O outro lado. Nós falamos até agora sobre a responsabilidade da instituição pelos seus alunos. Mas, e sobre seus funcionários, ela também existe? E existe em que extensão esse outro lado? Né? Não, sem dúvida. Aí já não entraria nem tanto na seara civil, já é algo de uma competência trabalhista. Mas é responsabilidade também da instituição zelar o quê? Pela segurança e o bem-estar de seus funcionários, né? Verdade. Na verdade, a instituição de ensino aí, ela abraça que é justamente inerente ao risco do negócio, né? Uma responsabilidade enorme. Além da segurança de seus alunos, de seus clientes, ela também tem que zelar pela segurança de seus funcionários, de seus professores e E eu, particularmente, não gosto dessa história, passar a mão na cabeça e, às vezes, atos mal educados,
atos agressivos, grosseiros, me permita a franqueza. A escola vai educar nosso filho, inclusive vai educar também na educação propriamente dito, mas principalmente a educação é dos conhecimentos, conhecimentos técnicos. Nosso filho a gente deve educar em casa. Se eu vi meu filho, né, meu filho não, um bebezinho ainda, mas minha filha de 9 anos, com grosseria, com o professor, sem ter essa noção hierárquica, né, do tio, da tia, eu mesmo resolvo também em casa. Você que tem que ter essa noção. A família tem que participar, né? Não deixar tudo para a escola, não. Tinha até uma brincadeira que dizia que antigamente a nota baixa era a responsabilidade do aluno. Pois é. Hoje em dia já há toda uma proteção até exagerada nesse E eu já ponto, não, né? já não gosto disso. É preocupante porque... Eu particularmente não gosto. Professora, para a gente encerrar aqui, a gente ficaria conversando com a senhora dentro desse glamour, elegância que a senhora toca esse tema por muito mais tempo. Pela sua experiência profissional nessa seara jurídica, quais cuidados você poderia citar que os pais devem ter ao escolher o estabelecimento de ensino do seu filho? Com relação ao estabelecimento, eu acho que a visita, e uma visita constante, você está vendo o ambiente, se ele é limpo, se ele é seguro, se ele vai estar dentro das normas. Como eu digo, às vezes você vai num lugar e tem fio, tem alguma coisa quebrada, que aquilo ali vai implicar em um risco em potencial. Eu acho que é muito importante também a rotina, é a conversa com a criança, né? Antes da escolha, eu acho que fica muito na questão do que você ouviu, das referências. Nessa hora, querendo ou não, são referências. E ainda que as referências sejam boas, tem que se ter um cuidado muito grande no dia a dia. Então, estar sempre conversando com a criança, acompanhar as atividades, com o próprio professor, né, da criança, saber como é que está sendo a rotina dela na escola, a lida com as crianças, com os coleguinhas, né, se ela chega machucada, se ela está calada. Eu acho que é avaliar esse comportamento, para ver se ela está enfrentando algum tipo de discriminação, alguma coisa do gênero. Ficar vigilante, né, professor? Acho que isso é importante. Enfim, pessoal, a gente agradece, né, professor Olívia, muito obrigado, foi muito interessante esse bate-papo. Eu não tenho dúvida que o amigo e amiga de casa deve ter gostado, deve ter aprendido, né? Foi evidentemente muito esclarecedor. E lembrando, né, o programa Cidadania volta na próxima semana com mais um tema instigante, com mais um convidado ou convidada realmente entendido do assunto, para que a gente possa, né, transformar você, amiga e amiga de casa, efetivamente um cidadão. Até a próxima semana.